No livro de Marcos, capítulo 4, e o versículo 35, a palavra de Deus diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos e amigos, nós vemos que aquele dia foi um dia normal, um dia onde Jesus estava com os discípulos à beira do mar Genezaré, o mar da Galileia, e à beira daquele mar, Jesus começou a conversar com eles. Os discípulos achavam que era mais um dia, apenas mais um dia na agenda deles, aquela agenda cheia de atividade, aquela correria frenética, todos eles querendo ver Jesus, todos eles querendo tocar em Jesus, todos eles querendo ouvir Jesus. E Jesus, naquele dia, ele começou a ensinar. Mas a multidão foi se achegando à beira do mar da Galileia, foi se chegando, e a multidão queria cada um tocar em Jesus, chegar mais perto de Jesus, ao ponto de Jesus então pedir um barco, e entrou no barco, e quando ele entrou naquele barco, ele ficou um pouco distante então do povo, e ali ali dentro do barco, Jesus começou a ensinar. Ele ensinou profundas lições. Ele contou algumas parábolas. Por exemplo, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola da semente da mostarda. Jesus foi ensinando aquelas parábolas. Jesus estava mostrando à multidão o que era o reino de Deus, levando aquela multidão a pensar em Deus. No final, já estava, a tarde estava se pondo, a noite se aproximava, e Jesus disse para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Vamos para o outro lado. Os discípulos, cansados de um dia cheio de tarefa, atendendo a multidão, ouvindo o mestre, se despediram da multidão e foram, e outros barcos também acompanharam o mestre, e começaram a travessia para o outro lado. Os discípulos pensavam que era um dia normal, que era mais um dia, que agora já chegando a noite, se aproximando, que acabaria as suas tarefas, iriam descansar, para então no outro dia, quem sabe mais uma agenda agitada junto com o mestre. Mas só que quando Jesus disse: passamos para o outro lado, os discípulos que conheciam de mar, os discípulos que conheciam muito de toda esta área, o mar da Galileia, o mar Genezaré, era o dia a dia deles, eles conheciam como a palma da mão. Porém,
Eles olharam, quem sabe, para o céu, olharam para as nuvens, tudo o quê? Jesus mandou atravessar, vamos embora. Eles conheciam de mar, não havia nenhum perigo iminente, não havia nada que o viesse impedir a travessia, tudo o quê? Vamos. Mas quando eles começam a travessia, Jesus cansado, alguém arruma um travesseiro para Jesus, e Jesus deita ali no barco, reclina a cabeça naquele travesseiro, e Jesus dorme, e dorme profundamente, num dia exausto de trabalho, porque as multidões chegavam, e Jesus, foi um dia que Jesus curou, que Jesus abençoou, que Jesus ensinou, foi um dia de uma atividade frenética, um dia cansativo. E quando alguém arruma um travesseiro para Jesus, e Jesus logo pega no sono e dorme profundamente, eu penso que os discípulos olharam, o mestre estava cansado mesmo. Já no primeiro suspiro já começou a dormir, e Jesus dormia. E a viagem, a travessia estava normalmente. Mas de repente aqueles homens acostumados com o mar, começam a ver o vento que estava soprando, começou a soprar, aquele vento começou a dar uma carranca mais assustadora, porque o vento começou a soprar mais forte, aquele vento agitava as águas, aquelas águas começaram a bater, as ondas começaram a bater sobre o barco, e de repente, aquilo que parecia uma travessia normal, para aqueles homens que eram entendidos de mar, passou a ser um momento de pavor, porque o vento começou a soprar mais forte, e as ondas batiam ferozmente, castigando o barco e entrando água no barco. A água começou a entrar no barco. E os discípulos apavorados fizeram de tudo, faziam tudo que era possível para tentar dominar aquela situação que estava saindo do controle. E a situação saiu do controle. E quando a situação saiu do controle, eles achavam que iriam morrer. Vamos a pique, vamos afundar, não tem mais jeito. No meio daquela situação catastrófica, eles acordaram Jesus. E quando eles acordaram Jesus, eles foram até Jesus, que estava naquele mar agitado, eles chacoalharam Jesus: mestre, mestre, não se te dá que vamos perecer, nós estamos perecendo, mestre. Eu penso, Jesus ainda sonolento, olha para aqueles olhares apavorados, aqueles olhares aterrorizados com medo da morte, porque o vento soprava cada vez mais forte e as ondas castigavam o barco. Jesus olha, eu penso que Jesus faz uma leitura, olhando para cada discípulo no meio daquela multidão de águas. E agora Jesus então diz: aquieta-se, acalma-se. Quem sabe os discípulos, mas ele está pedindo para alguém ficar quieto? O que é? Não, ele estava dando uma ordem ao mar e ao vento. Vento, aquieta-se, mar, aquieta-se. E na mesma hora houve uma grande bonança. As águas voltaram àquela calmaria, tudo voltou à normalidade, e Jesus olha para os discípulos e diz: por que todo esse medo? Queridos, aquele medo dos discípulos, quem sabe hoje é o nosso medo. Aquela falta de fé dos discípulos,
Quem sabe hoje é a nossa falta de fé. Nós vemos que os discípulos estavam tudo numa normalidade. Depois de um dia cansativo das tarefas ministeriais, eles, ao obedecer até a ordem do mestre de atravessar para o outro lado, eles encontram com a tempestade. Começamos o ano e as perspectivas desse ano eram as melhores possíveis. Empresários, profissionais liberais, empregados, as igrejas também, todos fazendo projetos e mais projetos para o ano 2020. Mas de repente, o vento soprou, as ondas se levantaram, e todos estão sendo chacoalhados. Estamos como os discípulos, a água entrando no barco, e os discípulos apavorados, vamos morrer. Mas eles esqueceram que naquele barco estava Jesus. E aonde Jesus está, não vai afundar. Se Jesus está conosco, não tem como afundar. O barco pode ser chacoalhado, o vento pode soprar com toda a sua fúria, as tempestades, as ondas podem levantar-se e até pode entrar água no barco, mas não tem como aquele barco, o barco da nossa vida, afundar se Jesus está no barco. Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Por quê? Eu estava pensando e vendo hoje, um empresário ligou para mim, e aquele empresário estava com medo. E disse: por que vai ser, pastor? Como que vai ser? Porque as autoridades estão tomando essas medidas tão drásticas? Isso vai trazer resultados catastróficos. Eu disse: calma o teu coração. É hora de serenidade. No meio das crises, no meio dos desconfortos da vida, no meio dos vendavais, no meio das tempestades, surge oportunidade. Deus está ensinando alguma coisa, eu disse, ensinando alguma coisa para você. Não olhe com a lente, não olhe só com o olhar da negatividade. Comece a olhar de um outro prisma. Você só está olhando para a tempestade, para os ventos, para as ondas. Mas olhe para aquele que está no barco, aquele que está contigo, e Jesus está contigo. Os discípulos, eles só olharam para as ondas, eles só olharam para o vento, eles só perceberam a situação caótica, e esqueceram que Jesus estava no barco. Querido, não esqueça, Jesus está na tua vida, Jesus está no barco da nossa vida. A tempestade é grande, o vento está batendo com força, está chacoalhando de todos os lados, mas Jesus está no barco, mas Jesus está na sua vida. É claro, os discípulos estavam com medo, e eu não vou dizer que o medo daqueles discípulos também é o nosso medo, quem sabe? A pouca fé daqueles homens, que Jesus disse: por que vocês não estão tendo fé? Quem sabe também é a nossa pouca fé. Mas mesmo com pouca fé, mesmo cheio de medos, mesmo cheio de perguntas, interrogações, o que vai ser amanhã, como que vai ser? Mesmo assim, há uma alegria e há uma grande esperança, porque Jesus está no barco. O problema
é se a tempestade vem, se a dificuldade vem, e Jesus não está no barco. Se Jesus, você deixou Jesus do lado de fora, mas Jesus está no barco. E Jesus no barco, tem um antigo hino, uma música que se cantava, se eu não me engano, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Que você possa cantar, quem sabe lembrar dessa canção, né? Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Então eu quero dizer para você, querido irmão, para você, querido amigo, não deixe Jesus fora do barco. As tempestades vêm, as ondas se levantam, mas Jesus, ele está dizendo: aquieta-se, calma-se, calma-se. Eu penso que depois eles chegaram do outro lado, no outro dia Jesus operou milagre, libertou pessoas que estavam aprisionadas pelo diabo, e os anos passaram, a vida passou, e aqueles discípulos, todos eles passaram por diversas outras tempestades, todos eles passaram por diversas outras dificuldades, mas eu creio que no longo da caminhada, da jornada daqueles discípulos, volta e meia eles se lembravam. Lembra daquela vez que nós estávamos no barco, cheio de pavor, cheio de medos, estávamos aterrorizados, estávamos aflitos, angustiados, e Jesus estava no barco, e nós acordamos ele, e ele acalmou o vento, deu ordem para o vento e para o mar. E quando Jesus deu aquela ordem, alguém ali disse: mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? É Jesus. Ele está aí para acalmar as tempestades da tua vida. Eu sei que tudo o que está acontecendo no mundo gera um desconforto, gera preocupação, como que será o amanhã, mas o meu amanhã, o teu amanhã está nas mãos do Senhor. Deixa Ele acalmar as tempestades que têm se levantado contra o teu coração, as tempestades que têm levantado na tua família, nos teus negócios. Quem sabe com toda essa situação que estamos vivendo, tempestades e momentos difíceis vão aparecer, mas Jesus está no barco, e Jesus vai acalmar as tempestades, as ondas, por mais terríveis que sejam, por mais que as ondas se levantem de uma proporção que queira afundar o teu barco, afundar a tua vida, mas não vão conseguir afundar, porque maior do que as ondas é Jesus que está contigo, maior do que o mar é Jesus que está contigo. Não deixe Jesus ficar de fora da tua vida. Aqueles discípulos, os anos passaram, e eles tinham história para contar. Eles olhavam para trás, e quando eles chegavam, quem sabe olhavam o mar, eles lembravam. Lembra daquele dia que nós achamos que seria o nosso fim, que nós iríamos morrer naquele mar, mas Jesus acalmou aquela tempestade, e eles lembravam. Mas eu quero dizer que Jesus não mudou. O Jesus que acalmou aquele mar da Galileia é o Jesus que está hoje para acalmar as tempestades, seja familiar, seja conjugal, seja nos teus negócios, seja na tua emoção, seja na ansiedade que você está vivendo. Você está apavorado, e não vou dizer que tudo não nos apavora, mas Jesus que perguntou para os discípulos: por que tanto medo? Por que esse medo? Ele é o mesmo
E Ele não mudou. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que acalmou aquela tempestade, Ele quer acalmar a tempestade que está surgindo na sua vida. Os discípulos achavam que no meio daquela imensidão, daquele mar, eles iriam naufragar, era o fim deles. Mas Jesus disse: calma, mar, quieta-se. E Jesus não mudou. O Jesus é o mesmo. E Ele diz para você: por que tanto pavor? A Bíblia diz que Ele é o mesmo. E se Ele operou milagres lá, Ele quer operar milagre na tua vida. Hoje é o dia que Jesus quer acalmar as tempestades. No teu casamento, nos teus negócios, na tua família, nas tuas emoções e até na tua saúde. Você está com a saúde fragilizada? Jesus é o Senhor que sara. Hora da oração. Nós vamos falar com Deus. Eu queria pedir para você nesse momento entender que Jesus quer acalmar as tempestades. Eu quero orar com você. Eu quero dobrar os joelhos. E vamos falar com Deus. Pai querido, Mestre da Galileia, nós chegamos diante de Ti, lembrando daquilo que aconteceu lá, quando Tu palmilhaste por essa terra, lá no mar da Galileia, aquele mar que foi agitado por vendavais que sopraram fortemente, as ondas se agitaram, e aquele barco era chacoalhado de um lado para o outro, a ponto de os tripulantes que ali estavam acharam: é o nosso fim, nós vamos morrer. Mas eles perceberam a tempo que Tu estava no barco, e eles clamaram a Ti. E quando eles clamaram, Tu disseste: vento, aquieta-se, mar, acalma-se. E houve grande bonança. Meu Deus, Tu não mudaste. Mestre da Galileia, Tu não mudaste. O vento está soprando fortemente, as ondas estão agitadas, e nós estamos, quem sabe, angustiado, aflito. Muitos estão apavorados, outros cheios de medos, de pavor, e outros perguntando: o que será, como que será? Mas Tu que acalmaste as tempestades, Tu que tiraste os medos através de uma palavra, Deus, aquieta o mar, as tempestades que têm se levantado, tira o pavor dos corações de todos os nossos irmãos, amigos, que todos venham sentir uma paz interior. Quando Tu agiste, o medo do coração daqueles discípulos desapareceu, a aflição, a angústia e o pavor que estava estampado no rosto daqueles homens foi-se embora, e houve serenidade, porque Tu deste uma ordem. Deus deu uma ordem. Nós, ó Deus, suplicamos a Ti em nome de Jesus: acalma as tempestades, acalma os ventos, que esse irmão, que essa família, que esse senhor, que essa senhora, que esses profissionais liberais, que esses empresários, que esse trabalhador possa sentir paz e segurança, porque Tu estás no barco, e com a Tua presença em nossa vida, Tu no barco, tudo vai muito bem.
Deus, eu suplico, abençoa. Abençoa essa vida, abençoa essa casa, abençoa esse lar, abençoa essa criança, abençoa esse jovem, esse adolescente, abençoa esse casal, abençoa esse senhor, essa senhora, abençoa esse ancião, abençoa, Pai. É a tua bênção que vai trazer serenidade e segurança à nossa vida. Te agradecemos, Pai.